Olá, bem-vindos a mais uma análise onde a gente descomplica grandes ideias direto das fontes. E hoje o nosso papo é sobre um pilar da reforma protestante, o sola scriptura. Pois é, vamos direto ao ponto, né? A questão que as fontes colocam na mesa é bem essa. Onde é que a Bíblia diz que só a Bíblia é a regra de fé? Então, antes de mais nada, o que significa esse tal de sola scriptura? Bom, a ideia é bem direta. É a crença de que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a autoridade máxima e infalível para a fé e para a vida do cristão. Ou seja, ela estaria acima da tradição da igreja, dos papas, de qualquer outra coisa. E aqui começa o primeiro grande ponto, que é quase um paradoxo. A doutrina que diz somente a Escritura. Bom, essa doutrina não se encontra na própria Escritura. É como uma regra que não está escrita no próprio livro de regras. Aliás, o que as fontes mostram é que a Bíblia parece até indicar o contrário. Olha só esse trecho de Tessalonicenses. Paulo fala para guardar os ensinamentos aprendidos, seja por palavras, ou seja, de forma oral, ou por carta, de forma escrita. Ele coloca os dois no mesmo patamar de importância. Ok, então vamos aprofundar um pouco mais. Vamos colocar uma lupa em cima do principal versículo que geralmente é usado para defender o sola escritura. Essa passagem aqui de 2 Timóteo, ela é, sem dúvida, a mais famosa, o carro-chefe na defesa dessa doutrina. Mas, se a gente olhar com atenção, será que ela diz exatamente isso? E aqui a análise fica bem interessante. Primeiro, quando Paulo escreveu toda a Escritura, a que Escritura ele se referia? Bom, principalmente ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nem estava completo ainda. Segundo, e talvez o mais importante, a palavra usada é útil. Útil não quer dizer suficiente ou única. Pensa assim, ar é útil para viver, mas a gente também precisa de água, de comida. E para fechar, no próprio contexto da carta, Paulo fala para Timóteo guardar a tradição que ele recebeu oralmente. Ou seja, o contexto aponta para mais de uma fonte. Essa analogia ajuda a gente a entender a diferença. A suficiência material seria como ter todos os tijolos para construir uma casa. Já a suficiência formal é ter não só os tijolos, mas também a planta, o manual de instruções. O debate é justamente esse. A Bíblia seria só os tijolos ou ela é também a planta? O argumento apresentado é que sem um arquiteto, a igreja, para ler essa planta, só os tijolos podem acabar virando uma pilha sem sentido. E esse raciocínio todo leva a gente para uma outra questão, talvez ainda maior. Se a Bíblia é a única autoridade, quem definiu o que é a Bíblia? Olha só essa linha do tempo. A igreja começa sua missão lá por volta do ano 30, pregando oralmente. O primeiro livro do Novo Testamento só vai ser escrito uns 20 anos depois. E a lista completa de livros, o que a gente chama de cânon, só foi definida formalmente quase no ano 400. Isso mostra que, por séculos, a igreja viveu e se espalhou com base na tradição oral dos apóstolos, muito antes de ter a Bíblia completa como conhecemos. Então, voltamos à pergunta-chave, que é um verdadeiro nó lógico. Se a Bíblia é a única autoridade, de onde veio a autoridade para decidir quais livros entrariam nela e quais ficariam de fora? Porque essa lista, o índice da Bíblia, não está em nenhum livro da própria Bíblia. A conclusão que as fontes apresentam é que foi preciso uma autoridade externa, a Igreja, guiada pela tradição, para fazer essa seleção. Foi essa autoridade que discerniu quais textos eram inspirados por Deus. Ou seja, a própria existência da Bíblia como um livro fechado dependeria de uma autoridade fora dela. Ok, se o modelo não é só a Escritura, qual seria a alternativa apresentada? Aí entra o que é descrito como o modelo católico, que funciona como um tripé, uma base de 3 pilares: a Sagrada Escritura, que é a palavra escrita, a Sagrada Tradição, que é a transmissão viva dessa mensagem desde os apóstolos, e o Magistério, que é a autoridade da Igreja para interpretar as duas coisas. A ideia é que um pilar não fica de pé sem os outros dois. E essa citação do Catecismo da Igreja Católica amarra tudo isso. Ela diz que a certeza sobre a fé não vem apenas da Escritura. Tanto a Escritura quanto a tradição devem ser recebidas com o mesmo respeito, porque, segundo essa visão, uma nasceu dentro da outra. E, para fechar, a nossa análise nos deixa com essa pergunta, que é a grande questão por trás de séculos de debate. Se temos um livro que é considerado infalível, será que não é necessário também um intérprete infalível para garantir que a mensagem não se perca em milhares de interpretações diferentes, causando divisão e erro?